Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabes, eu estava meditando em estes dias sobre este culto e me vino algo à mente e estou seguro que é a pura verdade. Deus nos ha criado para que sejamos felizes. Você crê que Deus criou você para que você seja feliz? Sim, sim. Deus criou o homem para que seja feliz. Não importa a circunstância que podamos estar vivendo ou passando, certo? Mas Ele criou para que sejamos felizes. Sim ou não? Agora, deixe-me dizer algo a vocês. Nossa felicidade, não pense, solamente medite no que eu vou dizer. Nossa felicidade já não depende de Deus. Você está mirando para mim dizendo, pastor, como é que lhe ocorre a você dizer que agora a nossa felicidade já não depende de Deus? Sim, estou seguro disso e vou explicar isto. Sabe por quê? Porque nossa felicidade agora depende de nossas atitudes. Ah, que bueno, por menos uma irmã concordou comigo. Sim ou não? Então, Deus nos criou para que sejamos felizes. Amém? Agora, nossa felicidade hoje já não depende de Deus. O que Ele tinha que fazer, já lo hizo. Estão de acordo comigo? Agora, nossa felicidade depende de nossas atitudes. Agora, sabe por quê? Porque há algo que Deus considera e considera muito. Certo? Que é o livre direito de escolha. Estão comigo? O livre direito de escolha. Ele disse, eu pongo delante de ti a vida e o bem. Eu pongo delante de ti a morte e o mal. Escolhe tu. Então, se nós escolhemos a vida e o bem, somos felizes. E se nós não escolhemos a vida e o bem, escolhemos o mal e a morte, não somos felizes. Está bem assim? Agora, você vira para mim e pergunta, e de que depende isto? Sabes que vino à minha mente algo que eu considero uma grande verdade. Em essa obra que Deus criou tão perfeita que é o homem, oiga isso, essa obra que Deus criou tão perfeita que é o homem, certo? Criado a sua imagem conforme a semelhança. Mire o que eu vou dizer. Deus pôs dentro de nós outros, com nós outros e dentro de nós outros, duas coisas muito importantes. Aí estamos aqui com minha irmã, não, na reunião, e ela sabe perfeitamente do que estamos falando, sim ou não? Então, duas coisas importantes Deus pôs em nós outros. E você me pergunta, e quais são essas duas coisas importantes que estão em nós outros e com nós outros? Em primeiro lugar, mira isto, é o que facilita e o que complica. Te acorda, minha irmã? Sim ou não? Você sabia, minha irmã, que Deus pôs em você, quando criou o ser humano, Ele pôs o que facilita e o que complica? Ah, você está mirando para mim e está dizendo assim, não, pastor Eliezer não tem que predicar mais acá porque está complicando a minha vida. Não, eu estou querendo facilitar. Sim ou não? Agora, mira bem, o que é que eu tenho em mim? O que é que você tem em você que facilita a tua vida para que seja feliz ou o que complica a tua vida para que sejas infeliz? Sabe o que é? O espírito e a alma. Estão de acordo comigo? É o espírito e a alma. O espírito luta para facilitar sua vida, mientras a alma luta para complicar sua vida, porque a alma é pecadora. Estão de acordo comigo? E esse é o conflito que nós outros temos dentro de nós outros, ou não? Estou equivocado? Ou não temos esse conflito dentro de nós outros? Sim ou não? Todos os dias estamos lutando com o bem e com o mal. Sim ou não? Me encanta predicar a uma igreja como vocês,
que é uma igreja que nunca, eu estou mirando para vocês, e estou vendo, que maravilha, vocês são o único pueblo que nunca tem iras, mas que maravilha, que lindo cristiano somos, sim ou não? Nunca vocês têm iras, ou tem? Ah, bueno, que maravilha, não? Iras não. Agora, deixa-me fazer uma pergunta. O que é a ira para você? O que é a ira? Hã? A forma de desahogarse de los problemas. Bueno, déjame dizer algo. Não se enoje comigo. Pero o que eu vou dizer a vocês, o diabo não quer que vocês sepam. Mas eu vou dizer. Sabe o que é a ira? A ira é o castigo que nós damos a nós mesmos por os erros de los demás. Alô? Então, a ira é o castigo que damos a nós mesmos por os erros de los demás. Agora sim que vocês estão de acordo comigo, sim ou não? Verdade? Então, oiga isto. Então, quando Deus criou o homem, certo? Em sua perfeição, Ele puso em este homem aquilo que facilita e aquilo que complica. E foi exatamente o que disse Pablo. O bem que eu quero fazer para facilitar minha vida espiritual, não lo hago. E o mal que eu não quero fazer, que complica minha vida espiritual, isso lo hago. E eu só tenho uma conclusão: sou um homem miserável. E quem me livrará deste corpo de morte? Você está mirando para mim e está dizendo: pastor, por que você está traindo essa palavra? Porque não é minha, é de Deus. Eu estou traindo essa palavra porque o culto de hoje é o de mais importante para a igreja do Senhor. Estamos aqui delante da mesa do Senhor. Já mesmo vamos a correr pão, já mesmo vamos a correr vinho, vamos a tomar vinho, mas não podemos tomar assim nomás. Não podemos comer pão nem tomar vinho mecanicamente. Temos que acercar a mesa do Senhor, mas com muita responsabilidade. Sabe por quê? Porque a recomendação do apóstolo Pablo, antes de comer o pão e tomar a copa, é: pruebe-se cada um a si mesmo. Alô? Pruebe-se cada um a si mesmo. Agora, sabe o que significa essa palavra pruebe-se? Cada um a si mesmo significa juízo próprio. Oiga isso. E que difícil é o juízo próprio. Estão de acordo comigo? Porque há duas coisas interessantes na vida de um ser humano. Primeiro é quando ele é o ofendido, e segundo é quando ele é o ofensor. Quando ele é o ofendido, ele se cheia de razão, mas quando ele é o ofensor, ele se cheia de direito. Ou estou equivocado? Quando um é ofendido, se cheia de razão, mas quando um é o ofensor, se cheia de direito. Pero Deus não quer que estemos aí, nem de um lado, nem de outro. Porque a Bíblia diz que nós outros temos que amar uns a outros. Temos que perdonar. Porque todos fazemos parte do corpo de Cristo. Quantos podem glorificar a Deus? Amém. Estão tristes comigo? Não. Sabes que eu estava pensando, certo? Vocês sabem que eu estive em Brasil, passei 24 em Brasil e não foi fácil ir a Brasil. Por um lado foi fácil, mas por outro lado não foi fácil, porque me sacaram, como diz aqui, la mugre, la madre, el aire, ¿sí ou não? Pero, graças a Deus aqui estamos. Então, eu não estou aqui para exortar a nadie, porque eu estou falando para mim. Porque se eu não abro primeiro para mim, como posso falar para vocês? Estão de acordo com isto? Então, aqui, o apóstolo Pablo, oiga isto, mire o que diz o apóstolo Pablo aqui.
Assim que, hermanos, ele está tratando a la igreja de Roma de hermanos. E ele tinha um sentimento tão profundo, um amor tão profundo por la igreja, que chegou a rogar. Porque pedir é uma coisa e rogar é outra. Estão de acordo comigo? Pedir é uma coisa, rogar é outra. E pedir pode ser uma palavra simplesmente por uma necessidade, pero rogar é por um sentimento. Alô? Pedir é por uma necessidade, pero rogar é por um sentimento. E Pablo tinha um sentimento profundo de amor por os irmãos. E por que não dizer que ele tinha hasta temor e medo que seus irmãos se perderam? Estão de acordo comigo? Então ele diz, eu rogo. E oiga, não foi um simples rogar. Ele disse, mas eu rogo por la misericórdia de Deus. Alô? Eu rogo por la misericórdia de Deus. E você sabe o que significa a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus significa... O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a compaixão divina em ação. Deus sempre está acionando sua compaixão. Falhamos ou não falhamos? Cometemos falhas todos os dias, sim ou não? Mas a compaixão divina sempre está em ação. E essa é a razão de nossa felicidade. Quantos podem dizer amém nessa manhã? E essa é a razão de nós outros não estamos aqui porque merecemos. Estamos aqui porque a ação divina está actuando em nosso benefício. Se eu for você, está dizendo amém, glória a Deus. Graças, Padre, por essa oportunidade de estar em este culto de Santa Cena. Eu quero acercar-me a esta mesa, traindo à memória do que existe em passado, e do que estou em presente, e do que seremos em futuro. Amém? Então, Paulo diz aqui, assim que, hermano, os ruego por la misericórdia de Deus, que presenteis vuestro corpo. Agora, mira o que eu vou dizer. Pablo estava falando aqui ao homem espiritual, e ao homem espírito e ao homem alma. Pablo não estava falando aqui ao homem corpo. Pablo estava falando aqui ao homem espírito. O Pablo estava falando aqui ao homem alma. Presente, os três dois, por dizer assim, você é espírito, você é alma, presente este corpo, é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto, racional. Então, o único culto que agrada a Deus é o culto da razão. ¿Sabe por quê? Porque isto não é uma religião, é uma realidade. Alô? É uma realidade. Então o diabo trata de nos enganar. Mas a Bíblia diz, não os enganeis, porque Deus não pode ser burlado. Aquilo que nós outros sembramos é aquilo que nós outros cosechamos. Agora mira isto. A única maneira, oiga isto, de apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em nosso culto racional, é não estar conformado com este siglo. Alô? Eu não estou aqui para juzgar a nadie, estou aqui falando da palavra de Deus, pero eu sei que há muitos cristianos, ou muitos que dizem cristianos, que têm uma vida conformada com este ciclo. Oiga isto. A palavra de Deus hoje não é uma palavra evangelística, é uma palavra de orientação espiritual, para que esta mesa seja de bendição para a nossa vida e não de condenação. Porque Pablo disse que aquele que come e bebe indignamente, ele passa a ser culpável do corpo de Cristo, da sangue de Cristo. E isto é grave. Alô? Ser culpável do corpo de Cristo, ser culpável da sangue de Cristo é grave.
Porque leva a 3 consequências. Primeiro, a debilidade espiritual. Segundo, a la enfermidade espiritual. E terceiro, a la morte espiritual. Assim que nossa felicidade depende de nossas atitudes. Deus nos ha criado para que sejamos felizes. Alô? Ou não? Ah, pastor, pero no mundo... Sim, eu sei que você tem problemas. A Bíblia diz, no mundo tendréis tribulação, pero não pode perder ânimo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ou não? Então agora nossa felicidade, estou seguro que estou dizendo, já não depende de Deus, depende de nossas atitudes. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então, se eu trago essa mensagem nessa manhã, porque Deus pôs no meu coração, e vamos fazer uma oração. Uma oração muito, muito curta que está na Bíblia, já vamos passar para você. Uma oração muito curta que está na Bíblia, pero muito eficaz. Que se encontra allá no Salmo 139, pero não leia agora, que vamos a ler 2 versículos no Salmo 139, que é a oração que vamos fazer antes de acercarmos a mesa do Senhor. Eu trago essa mensagem para você, sabe por quê? Porque eu quero bendição para a sua vida, não quero maldição para a sua vida. Eu quero vida e bem para você, e não morte e mal para você. Então, como pastor que sou, responsável por rebanho do Senhor, como os demais pastores, é nossa obrigação, é nosso dever, orientar através da Bíblia, para que as coisas não se tornem mecânicas, que é exatamente o que o diabo quer, que as coisas se tornem mecânicas. Ah, esse é culto de Santa Cena, e eu vou e como mi pão, e tomo mi copa, e não ha passado nada. Alô? Se ha passado. E na vida de muitos, graças a Deus que aqui não, mas se ha passado na vida de muitos. Debilidade espiritual, enfermidade espiritual, e hasta a morte espiritual. Está na Bíblia, já vamos a ler. Quizás você está virando para mim e diz, pastor, apura-te com essa mensagem porque me está quitando o aire. Respire, respire. Es el amor de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Es el amor, es la bondad y es la misericordia de Dios. Que Ele criou esse dia para você, esse dia para mim. Amém? Assim que oiga isto, assim que hermanos, eu estou tomando as mesmas palavras do apóstolo Pablo para mim nesta manhã, com o mesmo amor de Pablo, e Deus sabe que é verdade, mirando para você dizendo, eu rogo por la misericórdia de Deus, que a partir desta manhã, deste momento, presente seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto da razão. Presenta isto. Presenta isto, que é o culto da razão. Porque há algo interessante, e olha o que eu vou dizer, com relação à Santa Cena do Senhor, que está, olha isso, que está relacionada com o nosso passado, com o nosso presente e nosso futuro. Sabia você disso, que a Santa Cena está relacionada com o nosso passado, o nosso presente e nosso futuro? Claro que sim. Se você vai olhar a 1 de Coríntios, capítulo 11, e versículo 23, versículo 24, versículo 25, versículo 26, você se vai dar conta que o que eu estou dizendo é verdade. A Santa Ceia do Senhor está relacionada com o nosso passado, presente e futuro. Mire, com o nosso passado é em memória de Ele. Alô? Com relação ao nosso passado, tomamos a Santa Cena, participamos da mesa do Senhor em memória de Ele. Aleluia! Foi Ele quem criou a Santa Cena. Agora, cuidado para não estar rusgando aí, pensando, e que passou com o povo do Egito? Isso já quedou no passado. E que passou no tempo de Jesus também, que criou no passado, porque se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você se vai decepcionar com muitos naquela época,
que não tomava em consideração a cena. Mas na noite que Jesus foi entregado, na noite da traição, sabe? E na noite da traição, ele disse: sabes que vou criar algo novo para vocês. Eu vou criar agora a Santa Cena para vocês. E que era marcado na vida de vocês, porque foi exatamente na noite que fui entregado. Aleluia. E quando ele tomou o pão e tomou a copa, ele estava dizendo: meu corpo, minha sangue, minha vida está lista para ser entregada por vocês. Por vocês, glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Assim que isso não é religião, isso é uma realidade. Somos o povo mais feliz da terra. Aleluia. Porque somos novas criaturas. E agora podemos dizer, como o apóstolo Pablo: meu espírito e minha alma e meu corpo estar santificado a Jeová. Amém. Quantos têm aqui seu espírito e sua alma e seu corpo santificado a Jeová? Agora, sabe por que seu corpo? Sabe por que sua alma, seu corpo e seu espírito estão santificados a Jeová? Porque um dia ele entregou sua vida no Calvário, ele entregou seu sangue no Calvário, ele sofreu como cordeiro mudo, foi levado ao matadeiro e não abriu sua boca, para que você e eu pudéssemos retomar nossa verdadeira felicidade. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. E somos o povo mais feliz da terra. Que o diabo queira ou não queira, que os demônios queiram ou não queira, que o inferno queira ou não queira, há em esta terra um povo feliz. E esse povo feliz é o povo de Deus. Aleluia. Sigo? Ah, que maravilha. Então, a Santa Cena do Senhor está relacionado com o nosso passado. É em memória dele. Assim que quando se corre esse pão e corre essa copa, traga a sua memória ao Calvário. Traga a sua memória aquela figura de um homem com braços estendido. E você pode ver nas mãos dele que há clavos. Você pode ver que na cabeça dele há uma corona de espinho. Você pode ver que nos pés dele há clavos. Você traga essa memória. Você pode ver que aquele soldado romano está com uma espada na mão, ele vai cravar em seu costado. E vai sair sangue. Mas não vai sair somente sangue. Oiga isso, a Bíblia diz que saiu sangue, e depois que saiu sangue, saiu água. Alô? Sabe o que significa isto? Saiu salvação e saiu unção do Espírito. Por isso que eu comecei orando por Diego e orando por Henrique e decretando vitória. Amém. Assim como oramos na semana passada por meu querido Gregory, e aqui está ele sentado. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Quantos podem alabar a Deus? O Deus que você sirve, o Deus que eu sirvo, é o mesmo ayer, hoje. O diabo não quer que você sepa disto. O homem cambia as coisas, mas o Deus não cambia. O Deus que salvava ayer, salva hoje. O Deus que curava ayer, cura hoje. O Deus que libertava ayer, liberta hoje. O Deus que levantava o paralítico ayer, levanta hoje. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Agora sabe o que está faltando? São instrumentos de Deus para isto. Sigo ou não? Eu estou feliz. Não sei você. Então, a Santa Ceia do Senhor está relacionado com o passado, o presente e o futuro. Versículo 24, relacionado com o passado. Hágalo em memória de mim. E hágalo hasta que eu venga. Aleluia. Siga sendo hasta que eu venga.
Ele vai mover. Ele vai mover. Eu estou dizendo que Jesus vai mover. Amém. Aleluia. E se nós outros estaremos vivos, subiremos com Ele. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Jesus vai mover. E olha que seja pronto. Todas as señales nos mostram que Cristo já está preparado para mover. Está esperando solamente que o Padre diga: hijo, chegou o momento e chegou a hora. Amém. Sigo? Então, está relacionado com o passado, que é memória dele. Mas olha o que eu vou dizer, no versículo 25 também está relacionado com o presente. Oiga isso, com o passado é memória, mas com o presente é para que mantenhamos a comunhão uno com o outro. Oiga isto, manter a comunhão um com o outro. Seja na praia ou seja onde esteja de vacações, ele está alabando, glorificando, exaltando aquele que vive e reina para sempre. Então, no presente é a comunhão. Olha isto, comunhão. E significa que não podemos fazer exceção de pessoas. Eu tenho que abraçar o branco e o negro, o rico e o pobre, o feio e o bonito, da mesma maneira. Amaos uns a outros. Pero assim como Cristo nos amou. Eu amo a Ele porque Ele não hizo exceção de pessoas. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que ha dado a seu Hijo unigênito para que todo aquele branco, rico, pobre, negro, feio, guapo, brasileiro, equatoriano, argentino, os brasileiros, os argentinos, equatorianos, estamos iguais, porque as três equipes perderam. Amém. Justo eu estava predicando em Brasília, quando eu estava rogando o Brasil, e eu disse: o Brasil vai perder. Perdeu. Mas a igreja ganhou. Amém. Aleluia. Sigo. Então, no presente, o que Deus quer é que haja comunhão. Em Efésios capítulo 4 e o versículo 31. Há algo interessante aí, oiga isto. Um dos erros que nós outros cometemos é estar de rodilhas dizendo: Senhor, quita de mim isto. Deixe-me dizer algo a vocês: Deus não vai fazer isto. Não perda seu tempo de rodilha pedindo a Deus que quite de você a ira. É você que tem que quitar por amor de Ele. Alô? Não pede a Deus que quite de você o enojo. É você, por amor a Ele, que tem que quitar o enojo. Esse versículo aqui é a ação daquele que facilita o Espírito Santo. Perdão, o Espírito del hombre. Porque o Espírito del hombre, oiga isso, tu Espírito, meu Espírito, conhece tudo acerca de nós outros. Oiga isto. Mas por que, pastor? Sabe por quê? Porque é tu Espírito, é meu Espírito que recebe o testemunho de Deus dizendo que nós outros somos filhos de Deus. Alô? Agora, veja a importância daquele que facilita, que é o Espírito. Agora, imagina você, seu Espírito recebendo um testemunho do Espírito de Deus, dizendo que você é filho de Deus, e você não atuar como filho de Deus. É um testemunho verdadeiro?
Oiga isto, desde o dia que você aceitou, desde o dia que você decidiu servir a Deus, desde o dia que você passou a ser nova criatura, 24 horas por dia, é testemunho, o Espírito Santo de Deus dá testemunho ao seu espírito, dizendo que você é filho de Deus. Agora o diabo não quer que você diga isto. O diabo não quer que você se sinta como filho de Deus. O diabo quer que você se sinta como um religioso nomás. Mas eu não sou religioso. Eu não sou religioso. Não sei se aqui há alguém religioso. Eu sou um ser, um homem chamado por Deus. Você é uma mulher chamada por Deus. Aleluia. Para marcar a diferença. A Bíblia diz que nós outros somos luz em este mundo e sal em esta terra. Alô? Oiga isso, luz em este mundo. Agora deixe-me dizer algo para vocês. Não se enoje comigo, estou enojado comigo? Deus não quer que você seja foco. Deus não quer que você seja um foquito de uma refrigeradora. Não entendo, pastor, não entendo. Pero vai entender, você que tem em sua casa a sua refrigeradora, quando você chegar em casa, você abre a porta, e você vai ver, quando você abre a porta, há um foquito que se prende, sim ou não? Pero muito pouca luz. Alô? E não somente isto, muito pouca luz, pero helada. Deus quer que você e eu seamos esses refletores de los estádios. Aleluia. Deus quer que quando você passe, todo mundo pueda ver que você é diferente. Não porque é orgulhoso nem prepotente, senão porque há uma luz em você que alumbra. E que Deus quer usar a você para salvar vidas. Espera, a pessoa que diz assim, pero pastor, eu tenho tantos problemas e não sei porque Deus... Não, espera um ratito aí. Eu vou contar um testemunho para você. Contou? Sim, contou. Minha madre. Que mulher. Que mulher, minha madre. Que... Não é porque partiu, mas... Eu uma vez, minha madre... De repente, foi um momento, de repente, se enfermou de repente e foi levada ao hospital, à clínica. Me acordei por la madrugada desse assunto de minha madre. Pero eu não vi ela reclamar nada, eu não vi meu papá reclamar nada. Meu papá não permitia que os filhos reclamassem nada, porque quando nós outros temos problema, a primeira coisa que fazemos é responder um porquê. Alô? Não havia razão para minha madre estar naquela situação. Oiga isso, não havia razão para minha madre estar naquela situação. Foi de repente. Agora, sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Às vezes acontecem coisas em nossa vida, de repente nós não sabemos por quê. E pensamos assim, e por que, Senhor? E por quê? E levaram minha madre ao hospital naquela época. Puseram ela em uma cama aí, entubaram ela aí na cama, e ao lado dela havia outra senhora que estava entre a vida e a morte. As duas estavam acostadas aí. Isso aconteceu com minha madre. Então ela começou a evangelizar aquela senhora que estava lá. Alô? Vocês já estão captando aí o propósito de Deus, sim ou não? Por que foi que Deus levou a minha madre ao hospital? Diga comigo, para salvar uma vida. Oiga isto. E minha madre evangelizou aquela mulher, acostada na cama, solamente mirava assim, e evangelizava ela, e dizia para ela, você deve aceitar a Cristo como seu Salvador, arrependa de teus pecados. Certo? Não desejo sua morte, pero deste mundo vamos a partir. E a senhora que estava ao lado, enferma aí de morte,
chorava e dizia: sim, lo aceito a Cristo, sim, lo aceito a Cristo. Por la madrugada complicou a situação daquela mulher, levaram a terapia intensiva e aquela mulher partiu para a eternidade salva. Ah, se eu for você, estava dando glorificação a Deus nesta manhã. Quando o médico chegou pela manhã e foi a visitar minha madre, mirou para ela e disse: senhora, o que passa contigo, senhora Asmir? Ele disse: por quê? Eu não vejo nada em você, tenho que dar alta a você. Amém. Alô? Tenho que dar alta a você, vai ver se não mais na casa. Então ela entendeu que aquela enfermidade que ela teve naquele momento foi exatamente para Jesus salvar uma alma. Amém. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus nesta manhã? Sabe o que diz a Bíblia? Todas as coisas é para bem. Não reclame. Pergunta a Deus por quê. Pergunta a Deus qual é a razão. E Ele te vai mostrar que a razão é porque Ele quer usar você como um instrumento. Glória a Deus. Sigo? Sim. Sim. Já empezaste? Siga. Assim que a Santa Cena do Senhor está relacionada com muitas coisas. Foi criada por Jesus. Eu sei do que estou dizendo, e pode provar na Bíblia. Foi criada por Jesus. No momento mais crítico da vida dele. Aqui de vocês aqui nunca sofreram uma traição? Ai, todos não, graças a Deus, que maravilha, não. Agora eu pergunto, doele ou não doele a traição? Agora sabe por que doele? Porque a traição vem daqueles que foram amigos. A traição nunca vem do inimigo. Porque aquele que nunca me conheceu, aquele que não é meu amigo, nunca me traiciona. Nunca me decepciona. Sim ou não? Mas foi exatamente no dia, na noite da traição, que Jesus se aproveitou para dizer aos discípulos: vou criar a Santa Cena. Lê o capítulo 11, você vai ver porque eu estou dizendo isto. Vou criar a Santa Cena. Para que seja relacionado com o passado, com o presente e o futuro. O passado, versículo 24. Já se ouviram? Não, diga comigo, em memória. Se há algo que tem que estar permanentemente em nossa memória, é esse Calvário. Eu quero fazer um pedido a você nessa manhã, pode ser? Nunca se olvidem do Calvário. Nunca nos olvidemos de Calvário. Nunca perdamos a visão daqueles braços estendidos. Aleluia. Assim foi crucificado Jesus. Para as pessoas que pensam que Jesus foi crucificado assim, uma mão no Calvário e outra mão no pecado. Ele foi crucificado assim. Sabe o que significa isso? Pueblos, tribos, línguas e nações. Eu tenho o poder de salvar a todos. Amém, glória a Deus. Seja equatoriano, seja brasileiro, seja argentino, seja venezuelano, seja que seja. Tenho os braços bastante largos para salvar a todos, para abraçar a todos. Eu sei que você está entendendo o que estou dizendo. Mas aqui há um detalhe importante, digo ou não? Quando ele morreu, olha isso, quando ele morreu, cambiou a posição de seus braços. Ele não foi sepultado assim. Ele foi sepultado assim. Alô?
Sabe por que ele foi sepultado assim? Porque aqui, bajo sus manos heridas, estava exterior. Estava o abraço para você e para mim. Eu estou seguro que estou dizendo. Ele foi sepultado assim. Jesus foi sepultado abraçando a você e a mim. Jesus foi sepultado perdonando a você e a mim. Agora mira isso, quando ele ressuscitou, já não ressuscitou com os braços assim. Ele ressuscitou com os braços assim. Venir a mim todos vosotros que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Aí está. Aleluia, aí está. Assim ressuscitou. Venga. Estás trabalhado, estás cargado, venga a mim. Pero hoje, por la infinita misericórdia de Deus, ele cambiou a posição. Não é assim, não é assim, não é assim. A Bíblia diz que agora ele está assim, à destra de Padre, intercedendo por você e por mim. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Tenho muito que dizer nessa manhã, pero que não tenho esse tempo. Assim que a Santa Ceia do Senhor está relacionada com o nosso passado. Memória, memória e memória. Não se olvide do Calvário. Não se olvide da corona. Não se olvide da cruz. Por isso que uma madrugada dessa eu despertei com uma canção em minha mente. Em português. Não sei se há em espanhol, mas em português há. Não vou cantar para vocês, porque se eu canto para vocês agora, vai causar envidia em vocês. Mas a canção é essa, eu sei que vocês conhecem. Se a cruz falasse, e ela expressasse o amor de Deus, ela viu tanto sofrimento. A cruz viu tanto sofrimento, pero naquele que nunca abriu sua boca. Glória a Deus. Estão de acordo comigo? Então, hoje em relação com o passado, em relação com o presente, versículo 25, comunhão com todos, por favor. E trato tem que ser igual. Não podemos dividir o corpo de Cristo. A Bíblia diz que somos um em Cristo. E em terceiro lugar, para terminar, em relação com o futuro, versículo 26, é uma antecipação da venida de Cristo. Ele volverá. Ele volverá. Ele volverá. Ele volverá. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus por la igreja que ele edificou e comprou com sua própria sangue. Mira, em esse novo pacto, tem 3 propósitos na igreja que Cristo edificou, e com isso eu termino. Primeiro propósito: você e eu fomos chamados para nunca olvidarmos o que ele hizo na cruz. Olvide do que seja, mas não se olvide de lo que ele hizo na cruz. Valora isto. Segundo propósito: ajudar que as pessoas creiam em Deus e sintam uma união familiar. Por isso chamamos hermanos. Usted es mi hermana. Carlitos, eu sou seu irmão. Grego, eu sou seu irmão. Argentino, eu sou seu irmão.
E se somos hermanos, como devemos caminhar? Como devemos tratar um ao outro? Em terceiro lugar, oiga isto. Mostrar nossa fé. Mostrar nossa fé. Que Jesus volverá. Quantos podem dar para Deus essa manhã? Jesus volverá. Agora a canção que cantamos, sabe qual foi? Não sei se você pode dizer comigo. Jesus ha cambiado mi cautiverio em liberdade. Quantos livres há aqui? Amém. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, Jesus cambiou nosso cautiverio. Hoje somos livres. Livre para alabar, livre para aplaudir, livre para aplaudir, para dar um grito de júbilo, glória seja dada. Hágalo. O diabo não quer que você haga, pero hágalo. Quantos podem dar um grito de júbilo nessa manhã? Hágalo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se dá em um campo de futebol. Aí estava um show aí no Atahualpa, e do departamento que vivíamos, oía os gritos, a los loucos que estavam cantando allá. Eram os loucos que estavam cantando e a gente estava gritando. Pero nós outros agora somos os loucos que vamos a gritar ao Calvário. Aquele que morreu, aquele que derramou seu sangue e entregou sua vida por nós outros. Quantos podem aplaudir e dar um grito de júbilo nesta manhã? Porque Ele volverá. Ele volverá. Cambiou meu cautiverio em liberdade. E podemos dizer como a canção diz. Não sei se você pode dizer, mas eu vou dizer. Eu sou hijo de Deus por toda a eternidade. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y consolación del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo vamos a decir, amén.